Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Desde criança, a Liduína passou por experiências incomuns. Quando ela tinha 18 anos, depois do parto do primeiro filho, ela teve uma EQM. É uma história surpreendente, impressionante e elucidativa. São muitas informações, são tantas informações que a gente precisou dividir o vídeo em duas partes. A primeira, essa que vocês vão ver agora, e a segunda que vai sair daqui a 2 semanas. Bom proveito! Liduína, boa tarde. Muito obrigado por você compartilhar a sua história com o canal Afinal, o que somos nós. Gostaria, por favor, que você se apresentasse e nos contasse a sua EQM e o que mais você quiser contar. Meu nome é Liduína Marques e eu sou cozinheira-chefe de cozinha. Boa tarde. Então nos conte desde o começo. Eu sei que você teve uma história antes da EQM, quando você tinha 7 anos de idade. Na verdade eu tive aos 7 anos de idade, né, uma experiência, e eu me lembro coisas também antes disso, coisas que talvez uma criança pequena, talvez, não sei se outras crianças teriam como se lembrar. Eu me lembro que quando eu tinha uns 2 anos de idade, talvez 2 anos menos, eu me lembro sempre de uma voz falando comigo. Eu sentia que o meu pai não gostava de mim. Sim, eu sentia que aquelas pessoas que eu convivia eram como se fossem pessoas estranhas, não fossem, eu não sentia laço por elas. É como se eu tivesse aparecido ali, simplesmente, eu tivesse vindo de algum lugar para estar ali. Então, é uma coisa que eu cresci, fiquei adulta, e sempre me perguntando por que eu falava com alguém, né? E quando eu senti que o meu pai me rejeitava, né? Eu até lhe contei na primeira conversa que o meu pai tinha ido pegar eu e a minha irmã na casa de uma pessoa próxima. Eu não me lembro se era prima da gente, não me lembro. Eu sei que era uma moça próxima a gente. A minha mãe deixou lá, nós duas. Eu me lembro que eu tinha 2 anos, a minha irmã, 6 anos, né? E ele foi pegar a gente no final da tardinha. E ele, né, quando chegou, a moça entregou a gente para ele, né? Aí ele pegou a minha irmã mais velha e colocou no ombro e caminhou, foi embora no caminho. Era a tardinha, já estava anoitecendo, e eu era muito pequena. E eu ia caminhando atrás dele, e eu ia vendo só a sombra dele lá na frente, com a minha irmã. Ele não se importou se eu era menor, mas até aí eu não chorei, eu não tive emoção nenhuma. Eu só me perguntava naquele minuto por que ele me rejeitava, e pela lógica, eu era criança pequena, eu era menor, eu necessitava de mais cuidados do que a maior, né? Ele poderia ter botado eu no ombro e segurado no braço da minha irmã mais velha, seria a lógica, seria a lógica da coisa, da vida, né? E nesse tempo eu já entendia que o normal seria isso, né? Então eu começava a me perguntar, a me questionar, como se tivesse alguém ouvindo. Eu dizia assim, por que eu pensava, por que eu tinha que vir para cá? Por que eu tinha que morar aqui? Por que essas pessoas são a minha família? Por que eu tenho que ser filha desse homem? Ele não gosta de mim. Então, aquela voz era dentro da minha cabeça, mas aí eu olhava para as plantas, para tudo, como se ela tivesse vindo de algum lugar. E agora ele dizia assim, mas você precisa ficar aí. Você tem que ficar aí. Você precisa se acostumar com aí, né? E o único fato, assim, que eu me lembro nessa época, era essa época. Eu tinha que seguir ele e ir onde ele ia, na casa onde a gente morava, né? A minha mãe tinha menos rejeição,
por mim, mas ele era nítido uma rejeição por mim, né? Mas até aí eu era uma criança normal e conseguia conviver. Eu apenas sabia que ele não gostava de mim, por alguma razão, não sei porquê, né? E a minha mãe, eu cresci com ela dizendo, o seu pai lhe rejeitou desde a minha barriga. Ela disse que não sabe o motivo. Ela teve vários filhos, mas eu fui a única que ele não se importava, que não sei por que razão, sabe? Mas aí, quanto mais ele mostrava o desamor dele por mim, a rejeição, mais eu mostrava que era diferente, entendeu? Que eu fazia tudo para ser sempre boazinha, para nunca contrariar, sabe? Sempre procurava fazer o que era certo. Aliás, é como se eu tivesse vindo para fazer o que era certo. De pequena, eu sabia que eu nunca ia beber, nunca ia fumar, eu não podia fazer isso. Né? Como se eu soubesse que eu nunca tinha que fazer isso. Né? E eu nunca fiz. Né? Também os meus pais passavam muita dificuldade quando eu era pequena. Né? E eu sempre ficava perguntando também por que a gente tinha que passar tanta dificuldade. Na realidade, eu me perguntava por que a gente tinha que vir e passar dificuldade, passar fome, enquanto outras pessoas, né, tinham um tipo de vida melhor, outras crianças tinham outro tipo de vida melhor, né. Aí, me lembro também que eu era uma criança muito sozinha, né, eu não gostava de brincar com outras crianças, não gostava de misturar, eu sempre gostava de ficar sozinha. E sempre me isolava, né? Os meus pais moravam numa colina, numa serra, no interior do Ceará. Então eu sempre me ausentava e ficava nos rochedos lá, que a gente chamava era uma serra que tinha umas pedras bem altas. E eu sempre ia para lá, lá eu me sentia bem, entendeu? Eu sempre ficava boa parte do tempo lá. E as minhas companhias eram os bichos, né? Gostava de conversar com as galinhas, com os cachorros, os gatos, né? Como se eles me entendessem, né? Mais do que as pessoas. Uma coisa estranha que eu sentia quando eu era pequena era eu não tinha apego por eles, pelas pessoas da minha família, meu pai, a minha mãe. Eu me acostumei com eles, eu simplesmente fui me acostumando com eles. E o amor que você sente pela sua família, ela vai pelo costume, por você conviver com eles. Aí você vai aprendendo a gostar deles, a conhecer os defeitos, as qualidades. Você vai aprendendo com eles. A única vez que você escutou essa voz foi quando você estava caminhando aos 2 anos de idade? Eu escutava em outras situações, não era sempre. Era assim, às vezes era quando eu menos esperava, às vezes era quando eu me questionava também, quando eu era muito pequena. Sempre quando eu me questionava, quando eu me afastava por alguma razão. Essa voz era masculina ou feminina? Era masculina. Liduína, eu sei que houve um acontecimento bastante especial quando você tinha 5 anos de idade. Qual foi ele? Bom, foi quando os meus pais moravam na subida de uma colina da serra. A casa era bem humilde, sabe? Meu pai era agricultor, então ele sempre morava nos campos, né? Ficava em casas humildes para poder ficar perto das plantações. E a gente ficava nessas casas enquanto acontecia a colheita e ele se mudava para um lugar melhor. Então, um certo dia,
eu me lembro que a minha mãe colocou a gente para dormir, né, cedo. Essa história ela contou, né, eu não me lembro porque ela me colocou para dormir cedo junto com a minha irmã, né, e ela colocou a gente para dormir, era cedo, dormiam cedo, né, talvez 6h30, 7 horas da noite. Aí ela disse que fechou as portas, as duas portas, uma da cozinha e uma da sala, enquanto meu pai chegava. E ela disse que fechou as portas, né, e ficou aguardando ele chegar, e a gente dormindo. Aí ela falou que, de repente, ela ouviu um barulho como se fosse um chiado muito grande. Aí desse chiado apareceu uma luz sobre a casa. Como a casa é humilde, o telhado bem frágil, né, a casa é de barro, né, em cima, o telhado era bem frágil, ela viu que a luz era muito forte. E a luz era tão forte que iluminava o chão da casa, o piso da casa. Ficou todo claro, como se tivesse uma luz de energia elétrica, né. Ela ficou muito assustada e não se mexeu, não fez nenhum movimento, né, e ficou ali por muito tempo e essa luz sobre a casa. Ela disse que talvez durou uns minutos, não foi muito tempo, mas talvez uns 5, 10 minutos, né. Aí ela ficou em silêncio ali, né, aí passou um tempo, a luz foi se apagando, aí ela saiu, ela abriu a porta um pouquinho e olhou, mas não viu nada lá fora. Ela não viu, ela não saiu fora para olhar. Ela só abriu a porta, abriu um pouquinho e olhou. Como é que a luz chegava no chão se tinha um telhado? Porque o telhado era muito frágil, tinha sabe, um monte de brecha, tipo que quando chove cai goteira, né, a telha é afastada. Sempre casa que não é forrada, quando o telhado não está muito bom, aparece a luz da lua, do sol, sempre aparece no chão da casa, por o buraquinho vai a luz. Você disse que tinha um chiado, né? Que acompanhava. Essa luz era só sobre a casa. Só sobre a casa. Vocês tinham energia elétrica lá? Não, a gente não tinha energia elétrica. A luz de lá era artesanal. Ou é um lampião, né, um pequeno lampião, ou então algo artesanal que eles chamavam de lamparina. Colocavam um pavio dentro de um negócio artesanal lá. Tipo uma vela, só que bem artesanal. Não tinha energia elétrica. E aí, o que aconteceu? Essa luz, ela apagou? Ela apagou. A minha mãe disse que durou uns 5, 10 minutos, aí ela apagou, a luz apagou, né? Ela ficou assustada, né? Aí só que ela disse que meu pai demorou ainda uma meia hora ou 40 minutos para chegar, né? E ela contou para ele a história, disse que ficou muito assustada, não sabia o que era, né? Era uma luz muito forte, com barulho lá fora, em cima da casa, né? Ela disse que a luz era tanta que chegava a atingir todo o telhado, era como se fosse uma lanterna gigante. Então, o meu pai, eles ficaram na casa aquela noite, né? Não tinha como fazer nada. Aí, quando foi na manhã seguinte, a gente já acordou, eles falavam dentro de casa sobre essa história, né? Geralmente, os pais não contam para os filhos, né? Ah, aconteceu isso, por isso a gente vai se mudar, não. Simplesmente começava a arrumar as coisas, né? E ia se mudar. Se mudaram para uma outra casa que era mais em cima do monte, do morro, e deixaram aquela casa. Ela ficou muito assustada, ela estava grávida do meu irmão mais novo, e ela disse que não ia ficar mais naquela casa, ela estava muito assustada. Então, eles se mudaram naquele mesmo dia, né? No outro dia, no dia seguinte, ela se mudou e só deixaram lá alguns animais, tipo galinha, que essas coisas só podem, eles têm que mudar aos poucos, né? Aí o meu pai, a outra noite seguinte, meu pai dormiu na outra casa, a gente dormiu,
Aí na manhã seguinte, muito cedo, meu pai retornou à casa para buscar os animais, né? E quando ele chegou no local da casa, a casa estava em ruínas. Não estava só um monte de pedra, de tijolo, de barro, de telha, não tinha mais nada. Como se ela tivesse cedido ao próprio peso? Isso, foi demolida, não caiu uma parede. Eu mesma, quando eu era criança, eu fui lá ver. Não caiu uma parede, não ficou nada em pé, somente a ruma de tijolo no chão. Só os escombros. Como é que hoje você entende isso? O que você acha que aconteceu? Alguém foi lá e derrubou? Eu acho que não, alguém, pessoa não. Não acredito, não. É um mistério, né? Mistério, mas eu não acredito que tenha ido alguém lá e derrubado, porque era muito longe de outras pessoas, de outras casas. Para chegar em outras casas era 1 quilômetro, 2. E você relaciona essa luz ao fato da casa ter caído de alguma forma? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o meu pai foi lá e chegou assustado. O nome da minha mãe era Maria. Aí ele disse assim: Maria, você não vai acreditar. A casa caiu durante a noite. Tá lá em ruínas, né? E era para ser em cima da gente, né? Era para ter caído sobre nós dormindo, né? E meu pai, assim, ele não ia à igreja, mas ele acreditava em Deus. O pessoal do sertão, do interior, sempre acredita em alguma coisa, né? Então ele diz: Deus é tão bom que não deixou a casa cair sobre a gente e matar durante a noite. Então, eu escutei ele falando isso para mim. Eu escutei naquele instante ele falando com a minha mãe. Aí eu pensei assim: nossa, então quem fala comigo deve ser Deus. Ele que fala comigo. Então, deve ter sido ele que mandou a luz para avisar para a gente sair da casa e a casa não matar a gente. Então, quando era pequena, eu pensei isso na época, né? Então, eu digo, então deve ser ele que me avisa quando a gente está passando dificuldade, ele sempre me mostra que mais na frente a gente vai vencer, como um dia que a gente estava passando muito fome e o meu pai estava fugindo da seca para outro lugar. E tinha 3 dias que eu não comia nada, praticamente nada. Aí quando eu fui dormir, eu sonhei que a gente chegava num lugar e tinha tudo que era iguaria. Tinha pão, tinha coisas, tapioca, comida local. E a gente chegava no local e era servido por um homem e uma mulher que tinha isso aí. Então eu acordei muito feliz no outro dia, que eu sabia que ia acontecer aquilo ali, eu tinha certeza. Só que eu era tão pequena que eu não sabia dizer para o meu pai e para minha mãe que ia acontecer. Quantos anos você tinha nesse momento? Nesse momento, eu acredito que eu tinha 2 anos e meio, por aí. Aí o meu pai arrumou o meu pai vivia igual um nômade. Ele vivia de um lugar para o outro, né? Então ele arrumou a gente de novo, arrumou todo mundo, só era eu e a minha irmã. E ele, me lembro que ele fez a mudança em 2 jumentos, né? E eu ia no meio de um jumento sentado, e a minha irmã ia no outro. Só que eu passei a viagem todinha chorando de dor. A sela do bicho, do animal, ficava machucando as minhas costas. E eu era tão pequena que eu não sabia dizer para eles por que eu estava chorando. E eles brigaram comigo a viagem inteira. A viagem inteira. E a minha mãe ameaçava peia, tudo, para menino chorando. Eles achavam que eu estava com algum dengue de criança. Mas não, era a cela do vento machucando nas costas. Né? E eu não sabia dizer. Queria dizer, mas eu não conseguia, não podia falar, eu não sabia falar, né? Então, quando eles chegaram na viagem, no final foi que eles viram que as minhas costas estavam feridas, machucadas. Aí ela falou que por isso que a menina estava chorando a viagem toda, ela estava sentindo dor,
né? E nessa viagem, quando a gente chegou lá, aí um conhecido do meu pai, com a esposa dele, parou a viagem, deu água e tinha todas as coisas que eu sonhei durante a noite anterior estavam lá. Pão, tapioca, café, leite, essas coisas, entendeu? Para comer. Mas eu também era muito pequena, não conseguia dizer para eles o que eu via, o que eu sonhava, o que eu sabia, eu não conseguia dizer. E depois, quando você tinha 7 anos, também teve um acontecimento, né? Teve quando eu tive eu fiquei doente, fiquei enferma. Fiquei com uma dor de cabeça muito grande, uma febre muito alta e umas dores nas pernas, nos joelhos, precisamente nos joelhos, né? Minha mãe até pensou que era paralisia infantil. Essa febre durou 7 dias e uma dor de cabeça que eu mal conseguia abrir os olhos. Durante esse tempo, eu fiquei direto numa rede. Aqui no Nordeste, as pessoas dormem mais de rede do que de cama, principalmente quando é criança. Então, eu fiquei nessa rede durante 7 dias, né, durante esse tempo de febre, né? E desde o primeiro dia até o último dia, vieram 3 pessoas me ver todas as noites. Elas ficavam comigo durante o dia e durante a noite. Elas ficavam sempre lá. Eram 3 mulheres. Quando uma vinha, a outra ia e vice-versa. Às vezes estavam as 3, às vezes só 2, às vezes só uma. E elas falavam, conversavam entre elas. Só que eu não entendia o que elas queriam dizer. Eu não entendia a voz, a linguagem delas era outra. Eu não entendia, não compreendia. Mas eram pessoas como nós? Eram pessoas como nós, mas eu sabia que elas não eram pessoas normais, assim, não eram pessoas que viviam com a gente. Eu sabia, porque só eu conseguia ver elas. Né? Isso me incomodava, me irritava. Né? Eu ficava incomodado com o fato delas estarem ali e ninguém mais vê, só eu. Né? Eu cheguei a dizer para minha mãe: mamãe, pede para essas mulheres ir embora, elas ficam aqui o tempo todo olhando para mim. Aí ela dizia: minha filha, não tem mulher aqui, não tem mulher aqui. Você está doente, está delirando. Né? Aí eu dizia: não, elas estão aqui, elas ficam olhando para mim, elas falam comigo, elas falam de mim. E elas ficavam ali o tempo todo, de dia, de noite. E hoje você entende isso de que forma? O que elas estariam fazendo ali? Bom, na época eu não entendia o que elas estavam fazendo ali. Eu sabia que elas eram de algum canto, era um mistério, né? Mas hoje, eu acho que elas talvez fossem, não sei, elas estavam ali para me curar, para ajudar, para proteger, né? Talvez fossem médicos espirituais, alguma coisa assim. Depois desse evento, o próximo seria quando você teve 18 anos? Que foi quando você teve a experiência de quase morte? Na verdade, eu sempre fui muito, assim, eu nunca tive, assim, eu sempre fui muito cercada por esses acontecimentos sobrenaturais, sempre, né? Nessa idade, também, aos 13 anos, 12 anos, entendeu? Eu sempre tive muitas visões, sonhos, aparições, né? Quando eu tinha 13 anos, meus pais chegaram a ficar preocupados, né? Que achavam que não era normal, né? Não era normal. Aliás, sempre me acharam muito... Não era normal, feito os outros 2 filhos dele, né? Minha irmã e meu irmão. Era sempre muito, muito diferente deles, né? Não era que eu quisesse, eu até queria me filtrar, sabe? Mas eu não conseguia, nunca... Se infiltrar onde? Na família, nos grupos, entendeu? Na escola também.
Tá. Aos 13 anos aconteceu alguma coisa que você queira contar ou simplesmente você se lembrou que seus pais ficaram preocupados com você nessa idade? Não, eu me lembro que eu vi um homem, uma sombra de um homem no meu quarto da minha irmã. De repente eu estava com muito sono, eu perdi o sono e esse homem apareceu lá. Quando eu vi ele estava lá em pé, olhando para mim. Era um jovem, um homem talvez de 25 anos por aí. Ele estava olhando para mim. Só que ele não falou nada. Eu fiquei assustada e me virei na cama e não falei nada com ele. Aí nós vamos para o grande acontecimento, vamos dizer assim, que propiciou a maior experiência que você teve, que foi a experiência de quase morte, e você tinha 18 anos, né? Não tinha 18 completo ainda não, tinha entre 17 e 18 anos. Bom, nessa época aconteceu que eu tive uma gravidez de adolescente, né? Fiquei grávida nessa época, né? E se a coisa não estava boa pro meu lado, em casa, ficou pior, né? Porque... E, ao mesmo tempo, eu me sentia culpada, entendeu? Porque não era para mim ter chegado onde eu cheguei. Meus pais não eram culpados, a culpa era minha mesmo. Sabe que eu sempre fui uma pessoa assim que sempre acreditei na bondade das pessoas. Eu achava por eu não fazer mal a ninguém, por eu não ter coragem de fazer mal a ninguém mais seria capaz. Então, quando uma pessoa dizia alguma coisa, eu achava que aquilo era verdade. Eu acreditava, né? Às vezes eu acho até que, muitas vezes, eu fui protegida ou alguém em algum lugar me protegeu justamente por causa dessa ingenuidade, né? Hoje em dia não, eu já estou mais, né? Já sei que o mundo não é de nuvens de algodão, como meu pai sempre dizia, né? Mas para chegar até aqui a gente aprende muito espiritualmente, né? E nessa época eu fiquei grávida e os meus pais eles ficaram comigo em casa porque não tinham o que fazer, né? Eles tinham o jeito deles, mas eles enfrentavam as coisas, né? Então eu passei essa gravidez todinha sem ir no médico, sem me alimentar direito, sem fazer nada. Eu esqueci simplesmente aquilo que eu estava passando. Eu esqueci que aquilo ali tinha uma sequência, né? Ia gerar alguma coisa, ia gerar uma consequência, mas eu não tinha cabeça para pensar. Até aquele momento eu não tinha como pensar que eu vou precisar me cuidar. Não tinha, eu simplesmente esquecia que estava naquela situação e ia levando. Até chegar o dia de ter a criança, né? Então, quando chegou o dia de ter a criança, né? Eu fui levada para o hospital, me levaram para o hospital. Para ter uma ideia, eu não sabia nem o que significava, como eram os sintomas, né? Eu que passei o dia sentindo alguns sintomas, cheguei para minha mãe e disse que não estava me sentindo bem. Não estava. Eu digo, olha, eu não estou me sentindo bem hoje. Eu estou com muita dor de barriga, não estou me sentindo bem. Aí ela disse, então deve ser para o bebê nascer. Aí ela me botaram no carro e me levaram para um hospital. Eu tive lá o bebê, foi muito difícil, né? Muito difícil, muito complicado, né? Um bebê normal, fiquei muito ferida, né? Mas aí o hospital público me levaram de volta para casa. No outro dia já me levaram para casa, né? E quando me levaram para casa, eu não estava bem, eu já voltei me sentindo mal. Já me deram alta, eu não estava me sentindo bem, né? Com o passar dos dias, eu comecei a ficar fraca, né? Não me alimentava direito mais, não segurava mais comida no meu... E o que eu comia não segurava no meu organismo, não aceitava mais. Aí eu
comecei a ficar fraca. Quando eu ficava de pé, as pernas começavam a ficar, fraquejar, né? Aí eu comecei a inchar, o corpo começou a inchar. Eu notei que eu fiquei inchada, bem inchada, né? Isso já tinha o quê? Uns 7 dias depois. Se era de a situação melhorar, fazia piorar, né? Começava a sentir, aí eu esperava sempre melhorar. Aí a minha mãe dizia, que coisa estranha, com 7 dias eu já lavava roupa, eu já fazia isso, fazia aquilo, só que eu não estava me sentindo bem, né? Eu sentia que o meu corpo estava fraco, não estava normal, né? Você estava perdendo sangue, por exemplo, alguma coisa assim? Tava, eu perdia sangue direto. E a sua mãe viu isso? Ela via, mas a minha mãe era uma pessoa assim, ela queria que eu ficasse boa logo para me ajudá-la nas tarefas domésticas lá. Ela não pensava se eu estava mal, o que tinha, não. Ela tinha uma cegueira que ela só pensava em que eu ficasse bem para ajudar ela. E ela também nunca passou por uma situação dessa, né? Não, com certeza não. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a pensar, bom, eu não estou me alimentando, não estou conseguindo me alimentar, estou perdendo sangue direto. E a minha mãe direto brigando comigo, direto, brigando comigo. Então eu comecei, aquilo ali foi juntando tudo, juntando. Chegou um dia que eu fui comer aí o alimento, eu comi a comida, com 5 minutos eu fui no banheiro e a comida saiu do jeito que entrou. Aí eu pensei, bom, é só a questão de dias para morrer, né? E eu estava muito inchada, pálida também, pálida, não tinha mais cor, não tinha mais sangue. Aí parou o sangramento, parou. Quando parou, eu sabia que tinha parado por alguma razão. Acabou, né? Aí daí eu comecei a me sentir, o corpo, as pernas começaram a pesar. Aí quando foi um dia, né, desse dia que eu vi que o alimento não se dava mais no meu organismo, no meu estômago, aí eu comecei a me preocupar. Mas aí eu não reclamava, não falava com ninguém, que eu não estava numa posição, de questionar nada, de exigir nada, não estava, eu me sentia assim, como se fosse uma pessoa, um entulho ali, alguma coisa que estivesse só atrapalhando, né? Então, quando era à noite, né, enquanto eu tinha ainda força, eu saía e procurava um lugar lá para me ficar sozinha. Precisamente, eu ia onde tinha uma clareira entre as árvores e uma pedra que tinha lá. Lá eu procurava força, procurava ajuda, pedia para Deus me ajudar. Eu falava, aquela voz que falava comigo sempre, quando eu era criança, quando eu estava precisando de alguém, quando eu achava que era uma criança pura ainda, inocente. Nesse momento, com a hemorragia, sem comer, você escutou essa voz? Essa voz falou com você? Não, não senti, não ouvi. É como se eu tivesse só, estava me sentindo só. Eu achava que tinha sido abandonada e achava que era porque eu tinha feito alguma coisa errada. Eu passei a vida toda sendo uma criança boazinha, que fazia tudo certinho. Então, quando eu fiz uma coisa que eu achei que foi errada, eu achei que fui abandonada. Mas talvez eu não fui abandonada, eu mesma que me abandonei. Eu mesma que achei que não era digna, de novo, de ser ajudada, de ser lembrada. Talvez o problema tivesse em mim, né? Então, eu achei que
Eu nem falo, aliás, um dos momentos que eu procurei falar foi exatamente quando eu fui, me ausentei e fui lá sentar na pedra de novo. Porque aí eu lembrei que a voz sempre me ajudava. Aí eu fui pedir ajuda, que de alguma forma, eu não sei, eu tinha medo de morrer e ao mesmo tempo eu achava que não estava preparada, que não era o momento, que eu não tinha vivido o que eu tinha que viver, que eu não tinha cumprido a minha missão, que eu tinha errado, que eu tinha falhado na minha missão, né? Então eu estava ali pedindo perdão e ao mesmo tempo que ajuda, me desse força de novo para mim seguir. Eu sabia que era impossível, porque a minha condição ali era de morte. Nada estava fazendo melhorar. Eu não estava tomando um remédio, eu não estava me alimentando, eu não estava tendo paz. Então, a única coisa que poderia me ajudar ali mesmo seria um milagre. Um milagre vir de algum lugar. O impossível, porque tudo estava contra mim naquele instante. Então, eu cheguei aí, nesse lugar, umas 3 noites. E eu ficava lá muito tempo, muito tempo. Eu não dormia durante a noite. Passava a maior parte da madrugada sentada lá. Tanto é que um moço que trabalhava lá na fazenda onde meu pai estava, ele sempre ficava olhando. E ele disse que se perguntava, o que será que ela vai fazer em cima daquela pedra? E ele disse que ficava lá vigiando para ver se não ia acontecer nada comigo, mas ele não chegava perto. Ele disse que só via eu indo. Mas aí eu ia e voltava. 3 noites seguidas eu fui lá, atrás de conseguir alguma força, alguma energia pro meu corpo, né? Aí no 4º dia eu não consegui mais voltar. Quantos dias já tinham se passado desde que você voltou do hospital? Tinham passado talvez uns 10 dias. Uns 10 dias tinham passado por aí. E a situação piorava. No 4º dia eu não consegui mais me levantar. E nesse tempo eu estava numa cama. Então, de manhã cedo, quando eu levantei, ou quando eu fui levantar, eu não consegui mais levantar. As pernas já não obedeciam mais, as pernas estavam muito pesadas, muito. Não obedecia, não mexia mais. É como se tivesse assim uma tonelada. Não conseguia mais mexer. Então eu chamei a minha mãe, chamei o meu pai e disse que eu não estava bem, eu não podia me levantar. Não podia, não conseguia sair da cama. Aí ela também, ela não me culpou, ela não disse, ela viu, eu acho que ela caiu a ficha naquele momento, que a situação era bem caótica. Então ela começou a chorar, ela botou a mão na cabeça e saiu do quarto, trouxe alguma coisa para mim comer, né? Mas eu disse que não ia comer, porque não estava segurando a comida. Quando eu comia, a comida não parava no meu estômago. Ela disse que eu tentasse comer, eu disse, não, eu não vou comer, porque eu não estou podendo me levantar, né? Aí, assim eu passei o dia todo, né? Aí começou a chegar a gente, o pessoal lá, a esposa do pessoal da fazenda, começou a chegar, sentar ali. Aí eu, vendo aquele pessoal sentar no quarto, perto de mim, eu disse, não, já estão esperando só, praticamente estão fazendo já uma sentinela, né, para minha morte. Aí, quando eu me dei conta, da cintura para baixo, eu não sentia mais, não conseguia mais mexer. Estava dormente, não sentia. Eu pegava, não sentia mais nem nada, nenhum movimento, nada. E na cama. E à medida que ia passando, anoitecendo, ia chegando a tardinha à noite, a situação ia se complicando. E eu ia sentindo que o meu corpo estava morrendo, simplesmente morrendo. Aí, quando chegou a tardinha, talvez umas 5 horas da tarde, eu chamei a minha mãe e pedi para ela me levar para um hospital, né? Que eu não queria morrer ali, né? Aí ela falou que eu não ia morrer, que ela não queria que eu morresse no hospital.
que nenhum filho dela tinha perdido outros filhos, só que bebês, nenhum adulto, nenhum adolescente. Ela disse, eu nunca filho meu morreu no hospital, sempre morreram perto de mim, eu não vou levar, se você tiver de morrer, vai ser aqui, com a sua família lhe vendo. Eu disse, eu não vou passar por isso, eu não vou ficar aqui com essas pessoas vendo eu morrer, eu não vou. Se eu vou morrer, eu quero morrer no hospital, num lugar para morrer. Pelo menos lá eu vou ter a oportunidade de lutar pela minha vida. Aí eu disse para ela que queria ir, que é a minha última vontade, né? Mas lá no fundo do meu ser, eu sabia que eu tinha uma oportunidade de viver, que eu ia de alguma forma, tinha alguma coisa dentro de mim que dizia que eu lutasse, que eu ia viver. Eu só não ia viver se eu ficasse ali, né? Eu tinha, meu raciocínio era lógico. Se eu tenho alguma oportunidade de viver, se eu tenho alguma chance, não vai ser em cima dessa cama parada, né? Então eu resolvi pedir, me leve. Ela disse, não, eu não vou levar, não vou levar. Aí sentou do meu lado na cama. Aí eu comecei a chamar as pessoas, pessoal, não quero ficar aqui. Eu já estava sentindo, já estava sentindo que eu estava indo mesmo. Aí eu gritei pelo meu irmão pequeno, de 10 anos. Né? Eu gritei, o nome dele é Júnior, eu disse, Júnior, Júnior. Aí ele chegou correndo, só de calção, menininho de fazenda, né? Aí eu digo, olha, vai lá no Belmiro e peça que eu tô chamando ele. Urgente, por favor, peça a ele. Aí ele correu lá, que é um pouco distante, deu uns 20 minutos, talvez uns 25 minutos, ele chegou. O Belmiro é o encarregado da fazenda, ele que dirigia, ele que tinha o carro. Aí eu digo, Belmiro, é o seguinte, eu tenho que ir para o hospital, eu queria que você me levasse, que eu estou morrendo. Aí ele dizia assim, leva. Aí vamos. Eu disse, eu não posso me levantar. Eu só estou podendo falar, ainda estou mexendo os braços, mas a minha cintura para baixo eu não estou mais sentindo. Tá tudo paralisado. Eu estou indo tentando salvar, mas eu acho que eu não vou viver. Aí ele me pegou, né? Me pegou na cama, pegou por baixo, né? E levou para o carro. Ele disse que, depois ele me falou que era muito pesado, parecia uma tonelada de peso, né? Aí ele me levou para o carro, um carro desses que só tem na frente, né? E atrás era aberto, né? Me lembro que meu irmão pequeno pulou atrás para ir também, e ele me botou no meio, ele ficou no lado do motorista, ele me botou no meio e do lado a minha mãe entrou, porque precisava ir uma pessoa da família, né? Aí me colocou do lado dela. Só que quando ele me botou lá no banco do carro, eu já não estava mais sentindo nada. Eu não sentia mais os braços, paralisou tudo. Eu estava só ali. De repente veio uma onda, como se fosse assim, alguma coisa em mim, diferente. E me levou assim, a vida que eu tinha no corpo. Não estava mais ali, não sentia mais vontade. Eu não obedecia, o corpo não obedecia mais ao meu comando, não obedecia mais. Se eu fosse mexer um braço, uma perna, a mão, a cabeça, não mexia mais. Nem falar eu não conseguia mais. Mas você continuava no corpo? Continuava. Eu continuava. Eu sabia que eu estava ali. Só não sentia o corpo. Eu só não tinha um corpo físico. É como se ele não estivesse respondendo mais a nenhum comando. O seu ponto de vista era o ponto de vista dos seus olhos. Eu conseguia ver ele do lado, o motorista do lado, e a minha mãe do outro lado. Eu conseguia. Só não conseguia me mexer. Só não conseguia falar. Estava parada. E ele começou a levar você para o hospital dessa forma? Ele me levou dessa forma. E aí, o que aconteceu? Só que quando eu fiquei ali paralisada, que eu parei, eu acho que, não sei, eu não sei o que aconteceu com eles, mas eu sei que eu apaguei, mas eu estava ali.
De alguma forma eu estava ali. E eu senti quando chegou alguma coisa em mim, uma coisa que se apossou do meu corpo. É uma presença quente, alguma coisa quente, morna. Uma coisa que eu senti quando chegou. Quando chegou, ele comandou, ele estava no meu corpo ali. E ele falou por mim. Ele falou, não era eu que estava falando, era ele que estava falando. Entendeu? Quando ele falou, o motorista se assustou e parou o carro, brecou o carro, né? E ele falou que para o motorista que ele não precisava ter medo, que ele tinha vindo de muito longe ajudar, né? Mas aí ele continuou dirigindo, ele parou e continuou dirigindo. Desculpe, só para entender melhor essa parte. O seu corpo, ele, nesse momento que falou isso para o motorista, continuava sem comando de braços e pernas. Continuava. Foi só a voz. Foi só a voz. Foi só a voz. Eu não mexia, não conseguia mexer nada. E o motorista escutou como se ele reconheceu como sendo a sua voz ou a voz parecia ser de outra pessoa? Ele disse que não era a minha voz. Por isso que ele se assustou. Porque quando ele me botou ali, eu estava totalmente parada, eu não conseguia mais falar. Ele disse que teve uma hora quando ele me pegou na cama e botou lá, eu já parei, eu já fiquei paralisada. Não caiu, não desmaiou, mas ficou paralisada. Quando esse ser falou isso, você testemunhou isso, você estava perto dele? Onde você estava nesse momento? Eu estava ali também. Eu estava junto. É como se eu tivesse ali, mas eu não estava no meu corpo. Não estava. Eu não tinha mais controle sobre ele. Mas você sentia que estava junto com ele? Sabia, eu sentia. Eu não estava fora do meu corpo, não. Eu estava junto com ele. Você estava no corpo, então, só que sem comando do corpo. Sem comando do corpo. Ok. Continue, por favor. Aí, nesse minuto, eu ouvia, eu sabia, eu ouvia o que ele dizia. Ela estava aqui na minha cabeça também. Ele virou para minha mãe e disse que ela não tivesse medo, que a filha não ia morrer. A imagem travou, você pode repetir essa frase? O que ele disse? Ele disse que ela não ficasse com medo, que a filha dela não ia morrer. A tua filha não vai morrer. Eu escutei. Aí eu fiquei com muito medo. Lá, assim, eu existia ali, mas eu fiquei com muito medo. Medo do que era, o que era, entendeu? O mistério era quem era, de onde vinha, o que era, né? Aí ele disse para minha mãe que eles iam me levar para o hospital, ia ficar bem. Mas depois, aí ele disse para minha mãe que a família dela ia ficar toda separada. Todos, os 5 membros da família dela iam ficar todos dispersos no futuro. O pai para um lado, os 3 filhos para um lado e ela para o outro lado. E todo mundo ia morrer assim. Todos separados um do outro. Nunca mais iam viver juntos. E voltando um pouco para o presente, aconteceu desse mesmo jeito. Do jeito que ele falou. Só estão vivos eu e a minha irmã. Mas a família ficou toda dispersa. Toda separada, do jeito que ele falou. E ele falou isso enquanto você estava desmaiada dentro da perua? Isso. Aí ele falou que ia ser muito difícil, sabe? Que a gente ia passar muita dificuldade por causa das escolhas que a gente fazia. Que a única responsabilidade
do que passava por cada pessoa eram as escolhas que ela fazia, os caminhos que elas seguiam. As únicas coisas que eu me lembro bem foi isso que ele falou. Aí quando a gente chegou no hospital, o motorista me pegou do mesmo jeito, né? Pegou, me botou, pediu eles me colocaram, né? E me botaram para lá, para o médico de emergência atender. Mas eu não estava sentindo o corpo, não tava, mas eu estava ali, estava o tempo todo ali, mas o corpo estava desfalecido. A minha mãe e o motorista disse que eu estava desacordada, que eu não estava acordada, eu estava desacordada, estava como se fosse desmaiada, dormindo. Mas eu vi tudo. Eu vi o que o médico disse. Quando eles me botaram lá dentro. Outro momento que ele falou foi na hora que o médico me avaliou, né? O médico falou que a anemia era muito grande por causa da perda de sangue, né? Fez uma análise lá, olhou o olho, tirou pressão, né? Aí ele disse que a anemia era muito grande por causa da perda de sangue. Eu tinha perdido praticamente todo o sangue do corpo. E o que tinha estava virando água, né? Estava como se fosse a inflamação. O inchaço era exatamente da ausência do sangue, né? Segundo o médico, né? E eu estava ali ouvindo. E nesse minuto, uma coisa interessante, que por um momento, eu via as pessoas, mas as pessoas não eram normais, assim, eu não tinha a visão de, assim como a gente vê as pessoas, essa cor de pele, não via desse jeito. Eu via como se fosse, a gente vê era como se fosse as veias do coração pulsando, como se tivesse um raio-x na pessoa. Você não via uma pessoa, eu via como se fosse um raio-x, as artérias, o pulsar do coração, tudo. E era tudo vermelho, as pessoas eram vermelhas com a luz em volta. Não era normal. Todas da mesma forma? Todas da mesma forma. Umas tinham uma luz maior, mais do que as outras. Você disse que você se sentia dentro do corpo, sem comando do corpo, porém dentro do corpo. Sim. Mas essa visão que você tinha era a partir da onde? A partir do que seriam olhos no corpo, ou você estava já fora do corpo nesse instante que você viu? Eu acho que eu estava no corpo, porque eu não sentia o corpo. Eu só via. Você estava deitada, você via tipo de baixo para cima. Daí eu estava numa cadeira. Numa cadeira de rodas do hospital. Mas era onde de fato você estava? O seu corpo estava numa cadeira? Tava. Tá. Você disse que nesse momento com o médico, aquela voz voltou a aparecer. Você estava contando sobre isso. Foi. Mas você não chegou a contar, né? Não chegou a contar não. Porque ele fez a avaliação dele, a avaliação clínica dele, né? Ele disse que eu estava com anemia, explicou, muito alta, tinha que se internar, mas o caso era muito delicado, né? Talvez tivesse levado para o hospital tarde demais, né? Ele ia fazer transfusão de sangue e tudo, tentar reverter, já que tinha sido levado muito tarde para o hospital, né? Aí ele disse que não dava nenhuma esperança, ele disse não dava, provavelmente ela não viva, né? Aí a voz disse para ele que ele não sabia de nada. Você não sabe de nada. O que você aprendeu foi o que você aprendeu nos livros escritos por outros homens, que outros homens estudaram, que outros homens fizeram, né? A sua sabedoria é muito pouca, é muito pequena, né? Aí o médico até riu, olhou e disse assim, ela tá delirando, né?
Mas naquele minuto eu pude ver o que o ser via. Eu pude ver o que ele estava pensando. E ele via aquelas pessoas muito pequenininhas, como se fossem insignificantes, assim, pequenos. Desculpe, sumiu o som aqui. Você pode repetir? Ele via as pessoas como se fossem pequenas, sabe? Não pequenas no modo de discriminar, mas assim como se fosse como nós, seres humanos, a gente vê uma coisa, crianças, bichinhos, coisas que a gente pode, que está sob a proteção da gente, que a gente pode decidir a hora delas ou não. Que o que protege é a misericórdia. Quando você pega um bichinho na mão, você pensa, ele está na minha mão, a vida está na minha mão. Então ele via os seres humanos desse jeito, como se fossem sempre pessoas que necessitavam de misericórdia. A gente sabe que não é o melhor dos mundos interromper assim no meio uma entrevista. A gente pede muito a compreensão de todos vocês. E também queríamos dizer que 2 semanas passam rápido. Logo, logo vocês vão receber o segundo vídeo, vai ficar tudo bem. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, divulgue para os amigos e toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, inclusive essa segunda parte. E se você tem alguma dúvida, passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?